Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos, a mais esse vídeo do canal, que não é propriamente um vídeo de aula, mas um vídeo introdutório de um novo curso que eu queria trazer aqui para vocês nesse ano de 2021. Essa é a primeira aula que eu gravo, assim, o primeiro vídeo que eu gravo para o canal nesse ano, tentando aí retomar as minhas atividades de produção de conteúdo de qualidade para vocês, para levar um pouco de conhecimento, científico para os lares dos meus telespectadores aqui do YouTube, Então estou muito feliz de estar aqui de volta gravando aulas. Eu estava já um pouquinho saturado no final do ano passado desse processo, mas assim, foi bom ter dado esse descanso de férias, que eu volto com novas ideias, novos conteúdos, novos cursos para vocês. E é com muito amor no meu coração que eu queria trazer aqui a novidade de que agora, esse ano, teremos um novo curso de hidrodinâmica de fluidos magnéticos, E aí, para contextualizar um pouco aqui para vocês, dos motivos pelos quais eu estou aqui gravando esse curso e também para tentar fazer um trabalho de convencimento, da parte lúdica e legal e divertida, interessante e fascinante por trás desse estudo de fluidos magnéticos, até porque também o professor é um pouco esse cara, que tenta convencer as pessoas de que estudar é legal, porque para ele é assim. Então, se ele de repente se vê num mundo em que ninguém mais tem interesse em estudar, ele fica meio solitário, assim, Ele perde um pouco a fé no ser humano, que é uma espécie absolutamente incrível, por mais que, ultimamente tenha se organizado politicamente, como espécie na contramão desse entendimento de que somos realmente incríveis. Então, o professor, que no fundo é um cara que tem profunda fé no potencial humano, tem que fazer também um trabalho de convencimento assim e de estímulo aos alunos, tentando mostrar para eles assim a parte divertida, do processo de estudar e dos assuntos que ele estuda, E eu tenho uma relação pessoal com os fluidos magnéticos. Eu trabalho com fluido magnético tem 12 anos já, Eu comecei a mexer com esses caras assim em 2009, ingressando no meu doutorado, E aí eu queria contar um pouquinho aqui para vocês da minha história com os fluidos magnéticos, para que vocês entendam assim as origens do meu fascínio por esse tipo de investigação científica, Por que um doidão vai, de repente, passar 4, 5 anos de vida fazendo um doutorado para aprender, para entender melhor assim, dizendo, como esses caras se comportam, como que um fluido magnético se comporta, por que alguém faria isso da sua própria vida, Então eu queria aqui contar um pouquinho da minha história em relação a essa relação que eu tenho com os fluidos magnéticos, Eu comecei a trabalhar com fluidos magnéticos em 2009, no meu doutorado. E na época eu vinha já de um mestrado em ciências mecânicas, onde eu vinha trabalhando com modelagem computacional de escoamentos de fluidos, de escoamentos turbulentos, perdão, fluidos newtonianos turbulentos nas proximidades de paredes sólidas. E eu sentia na época que tinha muita gente já mexendo com esse rolê de turbulência. Então eu tinha duas perguntas na época que iriam nortear a minha escolha de tema de doutorado. Eu sempre entendi que essa era uma escolha muito séria, assim. Eu acho muito louco, sei lá, quando algumas pessoas optam por fazer um doutorado numa área que a empresa valoriza. Eu entendo, assim, eu entendo como o dinheiro escraviza as pessoas, assim. Mas, assim, quando você se propõe a fazer um estudo sério, de 4, 5 anos em cima de um tema, eu acho que o primeiro fator de motivação que você tem que ter em mente para escolher o seu tema é tesão, é paixão, é interesse, é falar, caralho, que da hora esse rolê, velho, deve ser massa. Senão não faz sentido, velho. Senão, pra que eu vou mexer com um tema que não é tão legal assim, dedicar minhas sinapses, meu potencial criativo, a minha inteligência, o meu tempo, a minha energia, para uma coisa que eu não tenho tesão, para uma coisa que, sei lá, a empresa quer que eu estude, assim, Eu acho isso muito problemático, assim. Então, na época eu tinha duas perguntas, assim, que iriam nortear a minha escolha de tema de doutorado, A primeira é aonde que está a complexidade na mecânica dos fluidos? Eu queria fazer um doutorado com algum tema que tivesse associado à mecânica dos fluidos.
mas eu queria que fosse um tema no qual ficasse muito claro para mim aonde estava ali a complexidade. A gente tende a olhar para a complexidade da mecânica dos fluidos por uma perspectiva do escoamento, dificilmente por uma perspectiva do fluido em si. Então, assim, quando você trabalha, por exemplo, com modelagem de escoamento turbulento, que é uma área muito quente, que tem muita pergunta ainda em aberto, muita coisa que a gente não entende, a gente tem essa clareza de que é um fenômeno difícil de ser modelado, computado, principalmente porque as equações matemáticas que descrevem o comportamento dos campos de velocidade, pressão, temperatura de um escoamento dito turbulento são muito não lineares, são muito complicadas, não tem solução analítica. Então é todo um rolê, uma engenharia para você conseguir arrumar uma solução computacional num custo computacional viável, e aí você entra pesado numa área de métodos computacionais, métodos numéricos, engenharia, para resolver um problema de uma complexidade que está na própria equação do movimento, né? E tem muita gente fazendo já isso, né? Muita gente mexendo com turbulência, e eu queria trabalhar com outro tema que tivesse menos gente trabalhando, mas que ainda assim tivesse uma complexidade clara no fenômeno em si, que eu estaria ali estudando dentro da mecânica dos fluidos. E o fluido magnético é um fluido que tem partículazinhas muito pequenininhas dentro do material. Então é basicamente um óleo que você pega e você taca ali essas partículas bem pequenininhas, nanométricas de material ferromagnético, e o teu fluido agora passa a ser um fluido responsível à ação de um campo externo, né? E isso por si só garante uma complexidade extra à modelagem do movimento do fluido, que não vem do flow, vem do próprio fluido, da sua microestrutura. Então eu até falo assim, tem dois lugares em que você pode encontrar complexidade na mecânica dos fluidos, no fluido ou no flow. A complexidade do flow é a turbulência, escoamentos geostróficos, modelagem de comportamento de movimento de nuvem, modelagem do movimento do ar em torno de uma asa de avião, tem inúmeras aplicações na indústria, né? Você pode pegar fluidos muito simples, como o ar, como a água, e eles podem se movimentar de maneiras muito complicadas dentro de um escoamento turbulento. Então o flow pode ser não linear e caótico e complicado, mesmo que o fluido seja um fluido simples. Agora, um outro caminho no qual você consegue estudar um fenômeno altamente complexo na mecânica dos fluidos é quando o fluido por si só já é complexo. Ele parado já é um bicho estranho, né? Se você pega um fluido magnético parado, em repouso, numa piscininha aqui, e aplica um campo magnético, é uma doideira que você vai ver, velho. Formação de spikes, estruturas. O cara tá ali quase que parado e já é louco, velho, por si só. Por quê? Porque existe uma complexidade microestrutural no interior desse material que interage com um campo externo numa interação de longo alcance à distância, que é uma coisa muito doida, né? E que mesmo que ele esteja se movimentando num escoamento lento, em regime laminar, num tubinho capilar, se eu aplico um campo externo, o flow já é complexo. Para eu entender como esse campo de velocidade em regime laminar vai se comportar, eu tenho que entender como que os campos magnéticos ali se comportam. O campo aplicado, o campo induzido, o campo de magnetização. Então isso demanda do pesquisador um profundo entendimento não só das equações da hidrodinâmica clássica, como também das equações de Maxwell, do eletromagnetismo. E aí eu olhei para isso e falei, caralho, que da hora esse rolê. Agora eu vou ter a oportunidade de realmente entender eletromagnetismo, que é um rolê que eu sabia que era treta, e me interessava então, e McFlu, que também é treta. E pegar essas duas tretas, a maior treta, né, da galera que faz engenharia elétrica e a maior treta de quem faz engenharia mecânica, e pegar essas duas tretas e falar, galera, agora bora tretar junto, isso para mim era bastante interessante, né? Então a complexidade estava muito clara para mim ali, né? E não só por essa perspectiva de acoplamento das equações de Maxwell com a hidrodinâmica clássica, mas também por essa questão macro-micro, que sempre me fascinou, né? Por que um fluido magnético, quando eu aplico um ímã nele, ele se comporta assim? Porque acontece alguma coisa naquela escala bem micro, que eu não estou vendo, mas que gera essa resposta macro observável. E para eu entender a resposta macro, que é o escoamento de um fluido magnético na ação de um campo, eu não consigo fugir de ter que olhar para essas partículazinhas. Como é que elas se comportam? Como é que uma partícula magnética lá dentro se comporta?
Como que ela interage com as moléculas do líquido base que ela está imersa? Porque ela é tão pequenininha que ela consegue sentir colisão molecular, está nessa escala. Como é que elas interagem entre si? Como que uma partículazinha aqui, nano, gera uma forcinha nessa aqui também e muda o movimento dela? Como que uma partícula nano induz um pequeno escoamento aqui num ponto de ferro fluido em repouso e modifica essas propriedades? Então, quando você vai investigar a hidrodinâmica de fluidos magnéticos, você é obrigado a olhar para a microestrutura. Você não pode mais negligenciar a escala micro. Então, isso te força a ter um entendimento físico assim de como as coisas na escala micro se acoplam às respostas macroscópicas, mensuráveis, observáveis, né, para os nossos sentidos na escala macro. E a conexão do micro com o macro sempre me fascinou por motivos metafísicos, filosóficos, espirituais, estéticos, assim, né? Então eu consegui enxergar complexidade, beleza e oportunidade de entender coisas novas estudando fluidos magnéticos. E a outra pergunta que eu tinha nessa época, né, para decidir o que eu queria mexer, era aonde está a novidade na mecânica dos fluidos, né? Bom, turbulência, por mais que seja um fenômeno físico incrível, fascinante, com muitas perguntas em aberto e com muita gente estudando, não é um assunto tão novo assim, né? Os primeiros artigos do Reynolds sobre decomposição estatística em sinais turbulentos assim datam do final do século XIX, 1893, por aí. Né? Enquanto um fluido magnético foi pela primeira vez sintetizado pela NASA nos anos 60. É muito mais recente. Então eu queria novidade, complexidade e fazer uma coisa que tivesse pouca gente fazendo. E aí eu falei, é isso mesmo que eu quero. Eu sempre tive essa coisa assim, tá todo mundo indo por aquele lado, então eu vou pro outro. Porque eu não quero ficar indo onde está indo a manada, véio. Nunca me interessei por isso, não sei explicar porquê, é isso. Né? Então eu acabei optando assim por trabalhar com fluidos magnéticos e tenho sido muito feliz assim como cientista nessa linha de investigação, porque eu percebo que as novidades assim, elas surgem para mim a todo momento. Estou na rede pensando, falo, cara, como é que será que seria um escoamento de um fluido magnético numa geometria assim, pá. Pô, poderia de repente trabalhar com isso. E de repente surge um tema de mestrado para um aluno meu assim, na piscina, na rede, porque é uma área que tem muito lugar para você pensar em coisas novas. Agora, por exemplo, no momento, eu estou muito focado em tentar juntar no meu entendimento não só, né, as equações de Maxwell, o eletromagnetismo, assim, com a hidrodinâmica clássica, mas também com a transferência de calor, térmica, fluidos e magnetismo. Quero juntar tudo isso daí. Então tenho estudado aplicações de transferência de calor usando fluidos magnéticos há um tempo já. Está rolando, né? Isso é a parte atual da minha pesquisa, assim. Então tem muita coisa para eu investigar ali dentro. Então eu tenho um certo sentimento de gratidão para com esse material, assim, né? Porque é um material que tem uma complexidade inerente e que me fez estudar tantas coisas interessantes, legais, que eu fui aprendendo para poder entender como eles se comportavam, que tem sido basicamente aquele amuleto que te inspira a ter um caminho a trilhar, né, na sua caminhada científica. Né? Eu sempre falo assim que um cientista individual dificilmente vai mudar muito o mundo. Tem um Newton da vida, tem um Einstein, né? Mas hoje em dia, mesmo caras brilhantes assim, com ideias incríveis, vão dar pequenas contribuições ao conhecimento e que a grande importância, o grande valor da prática da atividade científica não está necessariamente no que uma pessoa conseguiu descobrir ali na vida dela como cientista, mas na caminhada, no processo, no estudo, né? E para você passar por essa caminhada tem que ter um tema, tem que ter um norte, tem que ter um caminho, tem que ter um objeto, né, de estudo que seja interessante, fascinante e possível de ser estudado, que gere descobertas, que gere, né, novos entendimentos. Eu já descobri muita coisa nessa minha vida já que ninguém sabia antes, assim, sabe? Então é muito legal você estar vendo pela primeira vez uma coisa assim. Caralho, ninguém nunca viu isso, eu estou vendo. Ninguém nunca entendeu esse fenômeno físico, eu estou aqui sacando isso com os meus alunos. Então tem esse quê de novidade, assim. E assim, certos objetos de estudo vão te dar mais ou menos facilidade de você chegar em novidade. O fluido magnético, por ser muito novo e ter pouca gente estudando, é uma coisa que é atraente nesse sentido. Né? Ao mesmo tempo, muito pouca gente trabalha com isso.
Então, assim, como eu estou há 12 anos mexendo com fluidos magnéticos, eu também sinto, sei lá, que existe uma importância nesse trabalho de divulgação científica, para que mais pessoas, né, fiquem aqui sabendo que esses caras existem, como eles se comportam, como eles podem ser interessantes e de repente queiram no futuro fazer mestrado, doutorado. Então também é um trabalho de divulgação, de iluminação de caminho. E para mim me facilita muito a vida, porque sempre que eu vou orientar um aluno novo de PIBIC, de graduação, de mestrado, doutorado e tal, eu gasto um tempão explicando para ele um monte de conceitos, as equações de Maxwell, a lei de Ampère-Maxwell, o Biot-Savart, a lei de Gauss, né, o tensor de Maxwell, como é que eu acoplo o magnetismo com a hidrodinâmica, o que é magnetização. Então é tanta coisa que eu tenho que explicar e eu gasto muito tempo. Então eu pensei comigo mesmo, bom, se eu gravo um curso estruturado de fluidos magnéticos no meu canal, eu vou economizar muito tempo, né, tipo, no futuro, nas minhas orientações. Então, assim, para mim fazia muito sentido, né, gravar esse curso, assim. E aqui estou, né, dando as boas-vindas para vocês nesse curso de fluidos magnéticos. Esse curso ele vai estar estruturado numa playlist de fluidos magnéticos. Eu vou colocar os vídeos numa ordem, né, que eu escolhi para que a gente tenha essa narrativa coesa, bem estruturada do discurso científico por trás do objeto que a gente está investigando aqui. Eu já gravei 2 aulas já ano passado, antes de decidir fazer o curso, que são aulas introdutórias, né, já falando o que é um fluido magnético, generalidades, propriedades, aplicações, etc. E um outro vídeo mostrando aonde que vai estar o acoplamento do magnetismo com a hidrodinâmica nessa formulação macroscópica das equações de balanço de fluidos magnéticos, assim. Que é um vídeo assim já um pouco técnico, mas que é mais de motivação, é para mostrar, olha, aqui que vai estar a treta. E aí a treta em si, que é a modelagem e tal, eu vou começar a partir da aula 4, do vídeo 4, né? Esse aqui seria o vídeo 1, vamos ter mais 2 vídeos na sequência, e o vídeo 4 eu vou começar deduzindo as equações de Maxwell, que serão deduzidas em 5, 6 vídeos, assim, porque eu vou deduzir uma por uma. Vou começar com a lei de Gauss da eletricidade, vou falar depois de magnetização e momento de dipolo e a lei de Gauss do magnetismo, falarei da lei de Biot-Savart, da lei de Ampère-Maxwell, da lei de Faraday, né, desse sumário das equações de Maxwell em formulação diferencial e integral. Depois vou partir para a hidrodinâmica, falar do tensor de tensões de um fluido magnético, o tensor de Maxwell, os problemas constitutivos, vou investigar em detalhes, assim, usando álgebra tensorial e cálculo tensorial, questões sobre a assimetria do tensor de tensões em materiais ditos polares. Vai ser uma brisa, vai ser um curso que vai ter um nível de densidade legal, mas que eu acho que os alunos de graduação em engenharia, que fizeram pelo menos mecânica dos fluidos ou alguma coisa do tipo, já vão ter condição de entender, né? Para aqueles alunos mais assim confiantes no seu potencial autodidata, também já tem vários vídeos no meu canal já gravados sobre essa parte básica de notação inicial, álgebra tensorial, as equações de balanço da hidrodinâmica clássica, né, para fluidos não magnéticos. Então, assim, já tem muito material no meu canal para aqueles alunos realmente que querem entender a coisa, né, começarem aí a desbravar alguns vídeos. Assim. Eu não espero que esse curso tenha grande quórum, assim, porque é uma coisa muito específica. E eu sei que hoje em dia, assim, a gente tem um estilo de vida no qual as pessoas estão basicamente apagando incêndio, assim, né? A gente tem um estilo tão corrido de vida que a gente não tem tempo para pensar mais. Para sentar com um amigo e ficar, velho, olha que brisa que é existir nesse mundo. O que você acha que é aquela nuvem se movimentando? O que você acha que é a existência? O que você acha que é tudo isso? Né? Essa coisa de parar para pensar sobre o mundo é uma coisa que eu vejo pouca gente fazendo, assim, né? Inclusive, hoje em dia, a gente está vivendo uma era da pós-verdade aí, em que a coisa ficou tão esquizofrênica que existirão pessoas, inclusive no poder, que dirão que pensar é coisa de comunista. Então, assim, é um nível de esquizofrenia cognitiva, coletivizado, assim, que já me faz assim ter expectativas muito baixas em relação ao quórum. Eu acho que vai dar pouquinho a gente aqui nesse curso, né? Mas tudo bem, não estou aqui também pelo meu ego, é mais porque eu acho que é importante mesmo falar sobre esse assunto, divulgar, ensinar, eu tenho interesse em falar sobre isso. Eu sei que vão ter alunos, assim, uns poucos alunos interessados que vão se beneficiar dessas aulas, desse entendimento. Então é isso, pessoal. Assim, esse curso é um curso que, assim, ele como um todo,
né, seria direcionado principalmente àqueles alunos que realmente já entendem um pouquinho de fluidos, que gostam de mecânica dos fluidos e que estão pensando aí em fazer um mestrado no futuro ou uma iniciação científica já para começar a estudar com uma coisa nova nessa linha, assim, né? Mas também ele vai servir para alunos, por exemplo, que às vezes estão fazendo engenharia elétrica. Aí o cara fez, porra, um curso de eletromag em que o professor vomitou as equações de Maxwell, tacou assim e falou: essas são as equações de Maxwell, não explicou de onde vem, para onde vai, aprenda a usar isso aqui, calcular um fluxo de campo elétrico em torno de um fio. Né? Para esse cara que falou: porra, que bosta, velho. É assim que essas equações tão belas me foram apresentadas. Para esse cara, algumas aulas aqui vão ser legais, porque eu vou pegar equação por equação, né, daquilo que a gente entende ser o conjunto das equações de Maxwell e deduzir, por exemplo. Né? Para o aluno que, de repente, tem interesse mesmo assim, em saber como é que a gente faz simulação computacional de movimento de fluidos complexos, mesmo que não mexa com fluidos magnéticos, também pode ser interessante. Né? Para o cara que quer saber como é que a gente modela tensões internas em materiais complicados, assim, vai ser um curso também interessante. Enfim, vão ter algumas pessoas que eu acho que vão se beneficiar, assim, desse curso, mas eu acho que principalmente os meus alunos, tá? E é isso, galera. Sejam bem-vindos a esse curso, né? Espero que gostem, assim, que curtam o conteúdo, que aprendam alguma coisa. Se tiverem dúvidas ao longo do curso, assim, coloquem nos comentários aqui. Eu estou pensando em começar, assim, a separar as melhores dúvidas, assim, fazer um vídeo, né, com as dúvidas de vocês, em vez de ficar explicando por texto e tal. Então, de tempos em tempos, fazer uns vídeos de resposta às dúvidas dos alunos. Então, coloca aqui nos comentários suas dúvidas, né, que vocês não entenderam e tal. Vamos tentar usar essa ferramenta aqui do YouTube, né, para a gente também aprender, né, não ficar só na fritação inútil de neurônio, assim, né, que tem o seu valor, assim, mas também é importante a gente fazer uma certa musculação mental para desenvolver a cabeça, porque que nem, né, músculo, tem que malhar para desenvolver. Então a gente tem aqui uma ferramenta incrível que é o YouTube, vamos usar também para essa finalidade, tá? Sejam bem-vindos ao curso e a gente vai se falando aqui por texto, por mensagem, por vídeo ao longo das próximas aulas. Um beijo no coração de vocês e até a próxima gravação aqui do canal. É nóis e viva a ciência! Arro!